para Brasília agora, hora de repercutir, de entender um pouco dos bastidores da conversa do presidente Lula com jornalistas. Hoje de manhã falou bastante por mais de 1h30 lá em Brasília. Quem estava nesse café com o presidente? O repórter Túlio Amâncio, que está ao vivo aqui com a gente agora. Boa tarde para você, Túlio. Temos conversa hoje, hein? Dri, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo. Eu te ouvi muito mal, meu retorno está picotando, mas você está falando sobre o café com o presidente da República. Exatamente. Durou, Está de me ouvindo fato, melhor agora? mais ou menos 1h30, eu participei, eu acompanhei a fala do presidente Lula, e a gente viu um presidente, digamos, que segurou mais a onda para evitar polêmicas. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive, que alguns colegas que participaram também tiveram. O presidente Lula, ele falou sobre o encontro ou sobre o contato que ele teve com Arthur Lira, que foi no domingo. A informação que a gente tem é que, de fato, eles estiveram no Alvorada, mas ele não tratou o encontro como uma reunião. Só falou que bateu um papo com Arthur Lira e disse que não iria revelar o teor desse papo. Acontece que algumas fontes do Planalto sabiam que eles conversaram sim e que Lula teria garantido para Arthur Lira que ele não teria nenhum problema com o Padilha e o Padilha também não queria problema com ele, que Rui Costa, que seria quem iria tratar diretamente pelo Planalto essas questões junto à Câmara dos Deputados. Ao Senado continua o encarregado sendo Alexandre Padilha. Lula falou de diversos temas, quis celebrar conquistas do governo também, mas, de fato, ele rechaçou essa questão de crise, ele disse que não há crise com o Congresso Nacional, jogou panos quentes, mas, de fato, a gente sabe que há sim crise, que Lula, o que ele tentou fazer é não aumentar essa crise. Adriana e pessoal do Entre Nós, também tem um outro assunto importante que o Lula abordou, que é a saidinha, né? O veto à saidinha em datas comemorativas, que o presidente tomou essa decisão há algumas semanas, e esse veto pode e deve ser derrubado amanhã. E o presidente falou sobre isso, né, Adriana? A gente vai acompanhar o que ele disse? Exato, Túlio, em que o presidente falava da saidinha dos presos. Vamos ouvi-lo e a gente já segue conversando. Nós vetamos a proibição de um cidadão ou a cidadã que não tenha cometido crime hediondo, que não tenha cometido estupro, que não tenha cometido crime de pedofilia, sabe, possa visitar os parentes. É uma coisa de família, família é uma coisa sagrada. Família é a base principal, sabe, da organização de uma sociedade. Como é que você vai proibir um cidadão que está cumprindo pena? E se ele está cumprindo pena é porque o Estado pensa que é possível recuperá-lo. E ele não cometeu esses crimes que eu falei, considerado hediondo, pode deixar de visitar os parentes. Sabe? Então, foi uma coisa feita, sabe? Eu tenho certeza que muita gente adoraria receber os seus parentes e tenho certeza que mesmo aqueles que são contra, quando o parente sair, ele vai querer recebê-lo. Porque a questão da família é uma coisa muito sagrada e é normal que o cara que está preso queira ver a família e é normal que a família queira ver o cara que está preso. Então, eu segui a orientação do Ministério da Justiça e vetei. Vamos ver o que vai acontecer. Se o Senado derrubar, ou melhor, se o Congresso derrubar, é um problema do Congresso. Eu posso lamentar, mas eu tenho que acatar, tá? Portanto, Túlio, o presidente deixa clara a posição dele em relação à saidinha, mas tem uma provável derrota aí nesse assunto no Congresso. Gostaria que você falasse sobre isso. E também se você teve uma leitura semelhante à que eu tive, que acompanhei aqui de São Paulo, mas ouvindo tudo que o presidente dizia, que ele deixou no ar uma esperança de que pode apaziguar um pouco a relação com o Congresso, quando ele diz assim, fiquem atentos a tudo que será votado daqui para frente. Fiquem atentos ao que vai ser aprovado, tudo será acordado. Então ele sabe que vem aí provavelmente uma derrota no caso da saidinha, mas deixou no ar uma pitada de esperança? O presidente Lula, Adriana, pelo que a gente deu a entender, se entendeu com Lira, né? Por mais que ele não queira revelar,
o que o Lira queria foi atendido, que é principalmente evitar o desgaste de ter que negociar com Alexandre Padilha. Então, Lula atendeu o Lira nesse sentido, porque sabe que vai precisar de Arthur Lira para pautas importantes. A saidinha, por exemplo, o Lula, o governo, já entende como uma causa perdida. Por mais que o Lula tenha sinalizado para a base, tenha sinalizado para os eleitores dele, que entendem, assim como ele, que a saidinha é necessário para a ressocialização desses presos, ele sabe que a questão está complicada, está enroscada no Congresso Nacional, então ele disse, olha, não é o que eu quero, mas se for a decisão tomada pelo Congresso, eu vou aceitar. Por outro lado, ele sabe que precisa de Arthur Lira para regulamentar a reforma tributária, para colocar adiante outras pautas, principalmente econômicas. Então, o Lula diz, fiquem atentos ao que vem aí, porque nós vamos mostrar que sairemos vencedores, assim como aconteceu no último ano. Ou seja, Lula, mais uma vez, atende Arthur Lira nesse quesito específico de evitar o contato com alguém que é considerado como um desafeto pessoal, como o próprio Lira classifica, Adriana. Tá certo, Túlio. Obrigada demais. Qualquer novidade, aciona a gente aqui. Vamos ficar atento aos próximos sinais, já que o presidente diz que vai ter sinais de que essa relação está mais apaziguada, a gente fica atento. Conta com o seu trabalho, com a sua parceria aqui. Obrigada demais, viu?